Boa noite. Mais uma fórmula resolvente na Odivelas TV. Temos hoje para conversar sobre regionalização Oliveira Dias, à minha direita, o regresso de Mariana Cascais, que retoma o seu lugar aqui junto de nós, e Barão das Neves, uma figura, uma cara também conhecida e costumeira nos nossos programas. Como de costume, iniciaremos o programa com um tema livre, que cada um porá à sua vontade, e tomaremos depois a seguir o tema central, regionalização. É um tema nacional, de grandes preocupações em algumas áreas políticas e administrativas, e sobre o qual vamos aqui passar o nosso serão conversando e tentando dar ideias e deixando, enfim, caminhos a percorrer nessa filosofia ou nessa política que tanta importância tem ou pode ter e deveria ter na organização do país que somos e principalmente do país que gostaríamos de ser. Para o tema livre, vou pedir a Oliveira Dias que comece, e cá temos nós os nossos 2 minutos habituais. Oliveira Dias. Muito obrigado. Boa noite a todos os que estão lá em casa, boa noite aos colegas de painel. Começar estes 2 minutos com um tema internacional e depois passar para um tema nacional. O tema internacional é aquele que é incontornável, é aquilo que está a passar no continente africano com as sublevações populares contra regimes ditatoriais que todos nós pensávamos de pedra e cal, e retenho em particular o que está a passar na Líbia. Nunca pensei que fosse possível o povo líbio rebelar-se contra o seu presidente, desde sempre, 30 ou 40 anos que está no poder, desde que destituiu com golpe de Estado o rei que então lá estava. Enfim, sangrento, com ameaças de que não vai arredar pé, e no fundo, um fiel seguidor daquilo que aconteceu em Tiananmen, em que a violência acabou por vergar o povo, e receio bem que na Líbia venha a acontecer o mesmo. Isto perante os olhares da comunidade internacional, que se limita a fazer declarações pias de apoio ao povo e contra a violência, mas que de nada adiantam. O tema nacional, mais uma vez, não resisto a tocar muito ao de leve aquilo que se passa na nossa economia. Eu recordo-me que tivemos uma novela relativamente à aprovação ou não aprovação do Orçamento de Estado, para acalmar os mercados internacionais. Era vital para que isso acontecesse. O Orçamento foi aprovado, os mercados internacionais nem titubearam, continuaram a fazer aquilo que bem sabem fazer, que é pressionar os países e tirarem mais valias disso. Agora com os números da despesa pública, que caiu em janeiro quase 50%, e os mercados internacionais também não se comovem com esse desempenho. Tenho para mim que, se isto continuar assim, todo o ano os mercados internacionais vão continuar a pressionar o país, vão continuar a querer ter as mais-valias, que são os lucros que advêm da entrada do FMI em Portugal. Disso. 2 minutos, muito bem. Mariana Cascais. Boa noite também, boa noite a todos. Muito obrigada pela recepção. Eu não sei se poderei manter muito tempo esta colaboração, mas o que eu puder hei de fazer. Boa noite também a quem nos ouve em casa. Eu, antes de começar com o meu tema, gostava de referir que, em relação ao tema internacional que o meu colega de painel escolheu, tenho algumas dúvidas, nomeadamente numa questão que eu julgo que nos levaria aqui, se calhar, a fazer um programa específico, não sei se vale a pena, se não, que tem a ver com a legitimidade das interferências dos outros países nas questões internas. Mas pronto, vou deixar isso, naturalmente que não é disso que se trata hoje. E o tema que eu escolhi para dizer alguma coisa foi a questão do mosteiro e da abertura ou não do mosteiro em Odivelas à população e aos eventuais turistas que possam visitar-nos.
Há uma petição a correr e eu penso que essa petição de facto faz algum sentido, faz sentido na medida em que é para que se possa exprimir eventualmente a vontade que as pessoas têm de que o seu mosteiro seja visitado por elas e por quem cá chega. De qualquer maneira, nunca pensei que uma petição aparentemente pacífica levantasse a polémica que tem levantado, nomeadamente a polémica que levantou na Assembleia Municipal. Eu percebo que há aqui conflitos de interesses, naturalmente em relação até à questão da educação, que é aquilo que prevalece no mosteiro, o Colégio de Odivelas, que toda a gente conhece. Sei que é um conflito que é difícil de gerir, mas que eventualmente pode ter alguma solução. Sei também que a Câmara Municipal de Odivelas, em termos institucionais, tem vindo a tentar que o mosteiro eventualmente venha a ser aberto, que haja até negociações num patamar superior da Assembleia da República, desculpem, com o Ministério da Defesa, mas também sei que há partidos que entendem que isto é um desígnio menor e que efetivamente deveríamos dedicar-nos a desígnios efetivamente importantes, como sejam a questão do desemprego, a questão do abandono das pessoas da terceira idade, a questão das dificuldades a nível da saúde e por aí fora. A verdade é que nós não somos capazes de resolver essas questões e esses desígnios fundamentais, porque o próprio Governo também não é capaz de os resolver, e a verdade é que eu continuo a pensar que tudo são grandes desígnios. Até aquilo que se cinge à dimensão de Odivelas pode ser um grande desígnio. Pode ser um grande desígnio na medida em que pode ajudar a resolver alguns problemas daqueles que acontecem aqui, ao nível quer do comércio, quer da falta de oferta que Odivelas tem. De facto, aquilo que eu conheço de Odivelas permite-me um bocadinho afirmar isso. Tem oferta a nível da cultura e a nível dos espetáculos que realiza, etc., mas tem alguma dificuldade ao nível de monumentos e por aí fora. Portanto, eu acho que a cidade teria a beneficiar largamente com a abertura do mosteiro. Portanto, eu julgo que é, de facto, um grande desígnio local e, se calhar, também um grande desígnio nacional, porque aquilo que nós temos de bom deve ser passível de ser desfrutado por todos. 2 minutos. Vou acabar. Portanto, eu julgo que essa petição é, pelo menos, geradora de um possível consenso a este nível, gostaria que assim fosse. Muito obrigada. Boa noite a todos. Permitam-me um cumprimento especial à Mariana Cascais, que é um gosto vê-la aqui. Até porque obriga a que este debate tenha mais elevação. Muito obrigado. E, portanto, é um gosto. Eu tenho que começar são notas soltas. Começo por referir a grande vitória do Benfica na segunda-feira sobre o Sporting por 2-0. E, portanto, é importante, porque é um desígnio nacional também, conforme dizia a Mariana Cascais. Começo por referir a seguir as declarações do ministro de Cuba, que eu acabo de ouvir na TSF, dizendo que apoia a luta do presidente da Líbia contra os invasores. Do presidente? Do presidente. Eu não me enganei. Eu percebo, mas não me enganei. Eu estou a citar. Contra os invasores, e que acha muito bem que a aviação líbia possa bombardear os elementos da população e, portanto, acho extraordinário nos tempos que correm. Realmente, quando nós pensamos que o mundo está calmo, está em perfeita mutação, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba a apoiar esta luta. Eu hoje assisti no Parlamento Nacional algumas declarações do José Manuel Pureza, que julgava que também não eram reais, pensei que tivesse a ver os 5 para a meia-noite, ou coisa assim parecida, mas não, está a ver aquilo. Em relação ao mosteiro, não vou dizer nada, porque a doutora Mariana Cascais já disse tudo. Uma última nota e uma brincadeira, aliando o futebol à política. Eu hoje li uma coisa muito engraçada que dizia: Mubarak caiu, se fosse no Porto era penalti. E por último, dizendo ao meu amigo Oliveira Dias que o Governo decidiu abandonar o número de eleitor e, portanto, não é só o problema do CTT, houve aqui mais problemas envolvidos. Muito obrigado. Muito bem. Então, com esta nota, com algum espírito de humor do Barão das Neves, mas com profundidade mais que suficiente para ser entendida, vamos então iniciar a nossa conversa sobre regionalização. Já sabem as regras, vamos ter 4 minutos, rondas de 4 minutos. Pode-se conversar, podem-se interromper, ainda por cima somos 3, enfim, são 3, portanto, deverá ser relativamente fácil para vocês mesmos controlarem as intervenções e as interrupções uns dos outros, os comentários, tudo isso.
Eu vou só deixar aqui assim alguns aspectos que peço depois para referirem nos vossos, enfim, naquilo que têm a dizer, isso, caso considerem que efetivamente vale a pena, que são pontos que vale a pena. Isto são dúvidas que eu vou aqui deixar, fazendo de advogado do diabo, que é a minha obrigação aqui, neste momento e nesta função. Uma frase que eu li relativamente a este tema diz o seguinte: todos os partidos querem regionalização quando estão na oposição. Uma vez no poder, esquecem-se por inoportunidade das elites respectivas. Outro ponto, CCDRs, as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional. Como é que isto funciona? A crise pode ser ou não uma oportunidade para a regionalização. Crise, chamada crise. Que vocês já lhe tocaram. Governos civis regionais a funcionarem como ministros da República, assim a modos que 308 municípios são 308 regiões atualmente. A nova lógica de fusão das áreas administrativas, freguesias que se juntam, concelhos que se juntam, aqui uma ponderação sobre Odivelas. Então, e Odivelas? 27 km quadrados, funde-se, não se funde, fica, não fica. E ainda agora um outro aspecto, que é o seguinte: a regionalização está de facto na lei fundamental do país, consta da lei fundamental do país. Simplesmente, há 30 anos, o país não era nem pouco mais ou menos aquilo que é hoje. E não sei se as razões que se levantavam e que foram anotadas para a necessidade de regionalização se subsistem. A questão é esta: o país está rasgado de vias rápidas de ponta a ponta, os processos administrativos e decisórios estão cada vez mais à mão através dos processos informáticos, através das novas tecnologias. O conceito de centralização e de descentralização mantém-se. Bom, eu deixo estas lebres sobre as quais se debruçarão ou não, conforme entender, evidentemente, mas eu quis deixar-vos de qualquer maneira estes apontamentos para ponderação vossa, caso o entendam. E por acordo amigável entre todos, esta disposição não foi sorteada, foi acordada amigavelmente entre os três parceiros de mesa, e o primeiro a falar vai ser o Oliveira Dias, o número 1 de hoje. Number one. Só na mesa, só na mesa. Muito obrigado, Padre Setúbal. Eu teria preferido que o figurino fosse mais, como há um conjunto de questões colocadas em cima da mesa, vou com certeza esquecer de metade, que isto a idade não perdoa, e todas as questões que colocaste em cima da mesa são importantes. E, portanto, teria preferido o figurino de irmos debatendo 2 a 2 para aí abaixo. O figurino, vamos lá ver, Oliveira Dias, o figurino é aquele que quiserem, quem manda aqui são... eu sou com certeza o que menos mando aqui, a não ser nos tempos, aí eu tenho que mandar. Tirando isso, a condução é inteiramente vossa. Muito bem. Começar pela primeira, qualquer coisa como todos os partidos são apologistas da regionalização, desde que não estejam no poder. Bom, isso é uma grande injustiça que é feita ao Partido Socialista. Eu ainda me recordo, lá embaixo no comício da Pontinha, em Faro, o António Guterres dizer na época: eu devo ser o único primeiro-ministro do mundo que quer perder poderes. E, portanto, ele falava no contexto da defesa da regionalização. Aproveito para dizer que regionalização não é um termo feliz. A regionalização é uma coisa completamente distinta das regiões administrativas, mas por uma facilidade de linguagem vamos aqui utilizar esse termo porque é aquele que é mais conhecido também dos telespectadores.
Portanto, a defesa das regiões administrativas pelo Partido Socialista, estando no poder, era de se concretizar tal como manda o texto fundamental do país. Infelizmente... Isso foi em que ano, Oliveira Dias, do texto? Foi em 1900 e troca o passo. Era o Guterres. Mas foi a seguir ao Cavaco. Sim, sim. É porque a lei das regiões administrativas foi criada no governo do professor Cavaco Silva. Sim, sim. Portanto, há que fazer também há que lembrar isso, não é? Eu não sei quando é que foi criada a lei das regiões administrativas. Mas eu digo. Diga-me lá. Foi em 1991, durante o governo do professor Cavaco Silva, foi aprovada a Lei Quadro das Regiões Administrativas, lei número 56/91. É que a regionalização carece de duas leis. Uma que é a Lei Quadro, que aí está, e a outra é a lei que institui cada uma delas. Quer dizer, cada região, para ser implementada, vai carecer de uma lei também, que é assim uma coisa também um bocado estranha. Seja como for, far-me a justiça de recordar que, à época, querendo o Partido Socialista instituir cada uma das regiões, houve ali um acordo parlamentar e caímos na tremenda asneira, a vários títulos, de sujeitar este tema a referendo. Pela primeira vez no nosso país, matéria constitucional é sujeita a referendo. O que abre um precedente, que é o precedente de, até aqui, isto era quase, desculpa-me a linguagem, era quase que a vaca sagrada, o tabu de não referendar matérias constitucionais, para não se correr o risco de, enfim, escolhermos cirurgicamente uma outra matéria que não agradasse tanto e a sujeitá-la a referendo. Caiu-se nesse erro, abrimos um precedente e hoje qualquer matéria da Constituição da República Portuguesa é possível ser escrutinada através de referendo, porque isto aconteceu já com a regionalização. Pode ser que assim, algum dia, cheguemos ao ponto de referendar a natureza republicana do Estado. Bom... A pergunta engraçada é referendar o quê, então? Não é? É porque nem as próprias pessoas que têm vontade de criar um conselho permitem que essas pessoas pronunciem se querem esse conselho ou não. Portanto, aí, desculpe lá, mas eu ponho em causa a figura do referendo. É porque o referendo... Posso acompanhá-lo. Disse e mantenho que foi um erro, porque, primeiro, por causa disto, desta porta que se abriu, ou melhor, desta janela que se abriu a referendar outras matérias constitucionais, que não devia poder acontecer, e, por outro lado, foi um erro porque atrasou o país, mais uma vez, e continuamos hoje a precisar das regiões administrativas como do pão para a boca. Porque, não sendo uma panaceia, portanto, não sendo uma coisa que resolva todos os problemas do país, é seguramente, e disso estou convencido, um meio para debelar muito daquilo que hoje nos consome e, enfim, nos oprime em termos de crescimento espacial, de crescimento económico, de crescimento social, de crescimento da nossa própria produtividade, todas essas matérias que, enfim, desconfio que o nosso programa não vai ser suficiente para debater aqui hoje em toda a sua profundidade, porque isto é um tema muito complexo e que nos vai levar, com certeza, a muitas conversas laterais. Mas, relativamente à questão propriamente técnico-jurídica da Constituição, eu não sei o que mais, sendo importante, eu não sei se os outros participantes no debate são juristas ou não, eu não sou. Eu também não. Não, ótimo, então estamos em pé de igualdade, vamos falar nisso assim com alguma leveza. Nada disso. Mas... É mais para aqui para este lado, é mais upgrade, software e tal. Pronto. Está muito bem disposto. No entanto, para mim, para arrumar essa questão da Constituição e dessas coisas todas, já não vou pela omissão, pela inconstitucionalidade por omissão que neste momento vivemos. Enfim, toda a gente vive com esta a assobiar para o lado, com esta realidade de a Constituição da República impor uma coisa e, na prática, ela não se concretizar. E a partir do momento em que nós sujeitarmos a referendo as regiões administrativas, obrigatoriamente, uma questão de igualdade, temos que sujeitar a referendo os municípios e as freguesias. Porque, recordem, o package, o bolo do poder local é exatamente este. Freguesias, municípios e regiões administrativas. Uma está referendada, falta referendar as outras duas.
estou convencido que Mas teríamos algumas surpresas. já implementámos municípios depois de referendar a regionalização. Sim, sim. Está bem? E, portanto, não joga aí um bocadinho a bota. Desculpa lá, mas é que só. Não. É que eu não percebo, não me vai levar a mal que eu interrompa, mas eu não percebo uma coisa que acaba de afirmar, que é, a partir do momento em que sujeitamos a referendo assuntos constitucionais, foi este o termo que utilizou. Eu tenho alguma dificuldade em separar assuntos que são constitucionais e assuntos que não são constitucionais, ou assuntos que devem ser referendados e assuntos que não devem ser referendados. Este não é o tema do nosso encontro aqui hoje, mas de qualquer forma, eu confesso que tenho alguma dificuldade em entender sobre o que é que o povo se deve pronunciar ou não. Por exemplo, no caso do aborto, eu não sei se o meu amigo considera um assunto constitucional ou não. Pronto. Percebe? Era engraçado, mas não vamos por aí, porque é para não alimentar exatamente as conversas laterais que se podem levantar com toda a pertinência, não é? Mas, para simplificar, a Constituição, no seu, enfim, capítulo 8, uma coisa assim, no título 8, fala do poder local. O poder local conformado em freguesia, município e região administrativa. É verdade. Despachámos em referendo. E por isso é que ainda não se instituiu as regiões administrativas. Falta agora referendar os outros dois. O que é que isto quer dizer? Se nós referendarmos, sim ou não, freguesias e o referendo disser não, então acabamos com as freguesias. E o mesmo acontece com os municípios. Tão simples como isso. Fica tudo no Poder Central. Não sei, o povo é que escolhe. Se o povo escolher, o povo é sábio, portanto aí entra. É que não adianta. Posso só... Mas tem que haver, Só quer dizer isto. afinal deve haver referendos. Só quer dizer isto. Pode-se dialogar, mas Não adianta pedir ao povo que se pronuncie sobre umas coisas, mas sobre as outras já não dá jeito. Ou se pronuncia sobre tudo, enfim, daquilo que diz respeito àquele, digamos que, àquele conjunto de matérias, ou então não se pronuncia sobre nada. Posso dizer uma Eu coisa? sou dos que optam por dizer que não se devia pronunciar sobre nada. Agora, venceu outra... Por acaso aí estamos em polos opostos. Eu acho que Eu devia também acho, pronunciar eu acho sobre que tudo. devia pronunciar, mas acho fundamentalmente que a questão do referendo sobre a regionalização revela que, efetivamente, quem poderia ter decidido sem entregar a decisão ao povo, não sabia muito bem, não tinha muita convicção nem muita certeza do que é que estava a fazer. Não creio que tivesse E foi sido nesse isso. Não sentido creio que tivesse sido isso. eu acho que sim. O que aconteceu à época... é E já que- vamos ver porquê, porque há uma série de... Não. O que aconteceu... Mas agora posso passar... Não, eu fui interrompido. Tiveste os teus 4 minutos. Não, Não, mas mas está, foi. Não, mas eu dou um minuto do meu tempo, porque eu interrompi o Oliveira Dias. Eu não Já dou, mas teve, depois, mas já tu teve. lá Termina. eu empresto. Até Não, estamos todos o de que acordo. digo é, lamentavelmente, não foi feito o caminho que devia ter sido feito. Era a implementação das regiões. Houve, na altura, um acordo parlamentar para se ir a referendo. Agora, o que é que esteve na base desse acordo parlamentar? Eu recordo que Marcelo Rebelo de Sousa, à época, teve muita influência nisso. É um dos grandes responsáveis por não termos... Porque, repare uma coisa, isto em Portugal é muito engraçado. Sempre que se queira empatar qualquer coisa, pede-se um referendo. Porquê? Porque quando estamos a debater qualquer matéria em referendo, e através de instrumentos como a propaganda cinzenta, a propaganda negra, consegue-se mexer com os medos interiores das pessoas. E o português é muito resistente à mudança. Esta é que é esta. E então é muito fácil, num processo de referendo, levar o povo a dizer não. E foi o que aconteceu com a regionalização, foi o que aconteceu com o aborto pela primeira vez, e acontecerá com todas as matérias que forem sujeitas a referendo pela primeira vez. Vão sempre ganhar ou não, porque é o mais fácil de obter. Aí você é adepto dos diversos referendos sobre a mesma Claro matéria. que sim, então se não vai à primeira vez... Até haver um sim. Até haver um o sim. Sporting, se não ganha este ano, ganha para o ano. Que exemplo. Mas não, isso, você... desculpa, já lá vão 12 ou 13. Então pode haver mais 12 ou 13. Está bem, está certo. Isso é que nos dá resistência. Eu não posso retirar o sonho a ninguém. E depois Portanto, o não. sonho é um direito. Não há Machado que corta... Eu tenho que entrar agora. Não é só uma questão do Sporting, mas efetivamente, quando se fala do Sporting e quando há bocado se falou do Benfica, não é um tema tão afastado da regionalização como tudo isso. Não é um tema Portanto, digno. uma vez que estamos a tratar de regionalização, Exatamente. eu gostaria que felicitássemos o Futebol Clube do Porto, que para já, eu não sou do Benfica, não é? Como é óbvio, mas o Futebol Clube do Porto para já passou aos oitavos de final, portanto eu acho que deveríamos aqui deixar uma felicitação. Exatamente. Os outros não sabemos se lá chegarão ou não. Chegarão com certeza. Vamos ver. Mas, de qualquer maneira, em relação à questão da regionalização, eu acho que as coisas não são exatamente assim. Ou pelo menos eu não as vejo da mesma maneira. Primeiro, eu não julgo que tenha que se referendar municípios e freguesias e não sei o quê, pelo facto de se ter referendado a regionalização. Eu penso que se referendou porque exatamente não havia consistência nessa opção. E não havia consistência porquê?
Porque a ideia de região efetivamente consta da Constituição, a ideia de região está mais ou menos na cabeça das pessoas, mas tecnicamente não se encontrou o caminho para resolver. Tanto que não se encontrou que, em termos teóricos, há 3, 4, 5 propostas possíveis. Eu andei em Ciências Económicas e Financeiras há muitos anos, o professor Simões Lopes foi meu professor, e nessa altura ele já falava da questão da regionalização, que eventualmente poderia vir a ser uma solução, mas aventavam-se na altura também 4 ou 5 hipóteses que estão em cima da mesa, as regiões homogéneas, as regiões polarizadas e por aí fora. Uma solução para aqui. Já lá vamos. Portanto, solução para os nossos problemas, para os nossos problemas económicos, para as nossas desigualdades, para as assimetrias internas no país. O Norte é mais rico que o Sul, o litoral é mais rico que o interior, a desertificação, etc. Portanto, que a regionalização eventualmente poderia ser a panaceia para essas situações. E a verdade é que se apontaram saídas técnicas, no fundo são saídas técnicas, é do que se trata, para esse problema. E como eu dizia, a questão das regiões homogéneas, a questão das regiões transversais, as regiões polarizadas, portanto, as regiões plano, tudo isso foram, até houve quem fizesse corresponder a cada distrito uma região, portanto, houve várias possibilidades e não se encontrou aquela que melhor respondia à questão em causa. Portanto, o facto de se ter referendado foi porque, efetivamente, ninguém é capaz de chegar a uma conclusão. Porque se nós formos dividir o país em regiões que ponham o litoral e o interior a colaborar, nós sabemos perfeitamente que as populações do litoral não estão na disposição de largar do dinheiro que elas ganharam, porque são muito mais produtivas, etc., para o bem e para o mal, não interessa, e deixar os seus impostos para desenvolver um interior que por si só não é capaz de andar para a frente. E essa é que é a verdade. Eu sou de uma região interior, não estou a dizer que a culpa é das pessoas do Alentejo, mas também é. Também é porque, efetivamente, o Alentejo tem tido algumas oportunidades, tem tido alguns balões de oxigénio, e, por enquanto, não foi capaz de os utilizar das formas mais corretas. Portanto, a verdade é que não houve resposta técnica para essas situações. Portanto, eu acho bem que se tenha referendado. E se tiver que se referendar outra vez, tudo bem na mesma. É evidente que o facto de não se referendar pode estar ligado às dificuldades que as pessoas têm de se pronunciar sobre matérias que não conhecem com profundidade, daí a tal questão dos medos. Eu não acredito muito nos medos, mas tudo bem, admito que possa ser. Mas também nós pomos todas as pessoas a votar e a ignorância que eventualmente as pessoas têm em relação a votar num referendo é aquela que têm para votar num governante. Porque, como sabe, as pessoas em Portugal votam todas sem saber o programa do partido, sem saber quem são as pessoas que as vão representar, etc. Portanto, se vamos aí, então a nossa democracia enferma de uma série de desgraças que a poderia até eventualmente pôr em causa. Portanto, por aí eu não me convenço. Depois, há aqui algumas coisas que o Paiva Setúbal referiu que eu acho que são interessantes e que poderíamos, por exemplo, pegar numa ou noutra. A questão dos 308 municípios, não são 308 regiões. Eu julgo que os municípios são uma tradição da cultura portuguesa, da história de Portugal, e que essa tradição tem raízes na própria mentalidade e na maneira de ser dos portugueses. E acho também que os municípios correspondem a uma política de proximidade que se calhar faz algum sentido no mundo atual. E corresponde também a uma forma de participar que tem a ver com a democracia, que se calhar é o cerne da democracia, a participação efetiva das populações. E as pessoas não podem participar naquilo que não conhecem, mas os problemas locais as pessoas conhecem-nos, vivem-nos todos os dias. E não é menosprezar nem desprestigiar a política, falar do passeio da Rua A ou da porta cambada da Rua B ou do candeeiro que se estragou na Rua C. São os problemas concretos das pessoas concretas deste país. Portanto, eu acho que o poder local não é nada de menor, nem é nada de menos importante e prestigiante do que o poder mais alargado, se quiser. Por outro lado, acho que as regiões têm custos muito complicados. Eu daria a palavra agora ao Barão das Neves, porque acho que estou no meu tempo, e deixaria essa questão para mais daqui a bocadinho, mas se quiser agarrar já nessa questão dos custos ou dos benefícios, é uma coisa em que nós poderíamos pegar a seguir. Então, eu tomo a liberdade de chamar a atenção para os dois senhores para o exemplo da Mariana Cascais, que chegou aos seus 4 minutos, por acaso não foram 4, foram 5, mas como eu estou a dar mais. Mas as senhoras são de facto exemplares, continuam. Parou de moto próprio para dar... Eu vou-me perdoar, mas eu não posso entrar nessa comparação porque eu ainda não falei. E, portanto, mas vai falar, eu falar é com mas o meu amigo logo à partida já me está a condenar à cruz, que é uma coisa espetacular. Mas, portanto, eu não vou pegar, eu podia pegar em diversas questões que tanto o Oliveira Dias como
a Mariana Cascais referiram. Não vou pegar na questão do futebol, penso que foi um exemplo muito engraçado falar na regionalização e ao mesmo tempo falar no Futebol Clube do Porto. Acho que é engraçado porque realmente há clubes com dimensão nacional e clubes com dimensões regionais. Deixe-me só pegar aqui para dizer 2 ou 3 coisas e recordar que para mim esta discussão não é virgem. Eu em 1998 discuti a regionalização porque fui um anti-regionalista convicto e continuo com muitas dúvidas, apesar de ser uma pessoa que muito, quer dizer, mas que vou mudando de opinião conforme os tempos, não sou como os burros, portanto mudo de opinião, mas continuo a ter algumas e sérias dúvidas em relação à regionalização. Discuti nessa altura o tema com um senhor que era presidente da Comissão Conselhia do Partido Socialista de Loures, chama-se, que é meu amigo, que é o Dr. Menezes Rodrigues, que na altura era responsável pela Conselhia de Loures do CDS-PP, e devo dizer que foram discussões muito engraçadas. Sobre a regionalização, importa, e para começar a dizer aqui 2 ou 3 apontamentos em relação àquilo que o Paiva de Setúbal falou. Eu acho que não é só na regionalização, de modo geral, os partidos quando estão na oposição dizem uma coisa, quando chegam lá fazem outra. Eu, aliás, esta semana escrevi um artigo sobre isso no meu blog, porque acho que as pessoas têm esse condão, que é condenar atitudes das pessoas que estão no poder, depois quando chegam lá conseguem ainda fazer pior do que as pessoas que lá estavam. E esses exemplos são corriqueiros. CCRs / governadores FIS. Nós estamos a falar de governadores FIS e de vice-governadores FIS, portanto estamos a falar aqui de uma série de número de cargos que já deviam ter desaparecido há muito tempo, porque não fazem sentido absolutamente nenhum. E o que eu acho é que nós temos que reformular o sistema político. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu sou um adepto, e agora parece quase, não tem nada a ver com aquilo que eu já achou catalogado em termos de linhas de pensamento político, mas eu acho que das maiores conquistas que se fizeram a seguir ao 25 de Abril foi o poder local. E, portanto, eu sou um adepto da freguesia e do concelho. Mas o país muda. E o exemplo mais concreto foi, recentemente, penso que está acordado em Lisboa, a reformular todas as freguesias, das 50 e tal freguesias que existem em Lisboa, passar-se para 20 e tal, ou 30 e tal. Penso que isto é um bom exemplo. É um exemplo que as pessoas deviam de seguir. Porque nós temos neste país, atualmente, freguesias maiores que alguns municípios. E, portanto, isto é que é as chamadas capelinhas onde as pessoas não querem mexer. As pessoas querem é criar mais capelinhas. Querem criar os governos regionais, querem ir por aí fora. E, portanto, isso para mim não me interessa absolutamente nada. O povo foi chamado, e eu acho que o povo deve ser sempre chamado, em alguns casos, a pronunciar-se. Porque o povo não pode ser esperto para as eleições legislativas e estúpido para os referendos, claro, porque senão é de estado de minoridade. Eu quero lembrar que em 1998 o referendo era uma coisa muito simples, tinha 2 perguntas que a grande parte das pessoas ninguém entendia. Mas foram os tais pessoas que lá estão que decidiram estas 2 perguntas. A primeira pergunta, o não teve 60,6%. Na segunda pergunta, o não teve 60,6%. Aqui qualquer coisa que parece que as pessoas, afinal, entendem melhor do que aquilo que a gente possa pensar. E, portanto, em relação aos referendos, está consignado na Constituição que esta questão tem que ser referendada. E eu acho muito bem. É a mesma coisa do que eu acho que as pessoas que dizem que deve haver um município com o devido respeito em Freixo de Espada à Cinta, essas pessoas devem-se pronunciar se deve ou não deve haver. E se o povo decidir que deve haver, deve haver. E, portanto, não venham cá com histórias de que os referendos, pura e simplesmente, só servem para... Até não servem para nada. Tirem o referendo da Constituição. Vamos tirar o referendo da Constituição. Portanto, as pessoas têm que se pronunciar. E, olha, eu vou dizer mais. Que há uns anos atrás, quando foi a criação do município de Odivelas, do qual eu era e fiz parte das pessoas que andaram, não inicialmente, mas depois mais tarde, fiz parte com um conjunto de pessoas que andaram para a criação deste município, eu sempre defendi a realização de um referendo. Contrariamente a algumas pessoas, neste caso concreto, pessoas da CDU, aliás, eu devia ter começado a preferir que, lamento que algum destes debates prima pela ausência de algumas forças políticas. E, portanto, nesse caso concreto, essas pessoas eram contra a criação do Conselho, que agora dizem que não eram, mas eram. Toda a gente sabe que eram, o Oliveira Dias sabe isso tão bem como eu. E quando ouviram a Nova Antena anunciar o que é que tinha sido, na altura, um levantamento em relação às pessoas, o que é que as pessoas tinham pronunciado, mudaram de opinião nesse referendo. Foi feito aqui em Odivelas. E os meus 4 minutos chegaram ao fim.
Muito bem. Portou-se muito bem, sim senhor. Também merece elogio. Não é só os senhores. Oliveira Dias, 4 minutos. Bem, e os 4 minutos que utilizei, nem sequer ainda entrei no tema. Nem sequer entrei no tema. Se quisermos discutir esta matéria de uma forma séria, temos de tentar compreender algumas coisas que parecem fáceis e não são. Esta história do poder local, que a Constituição de 76 consagrou, consagrando municípios e freguesias, o concelho é uma outra realidade, é uma outra coisa. Portanto, a freguesia, o município e a região administrativa foi com base numa visão do país de se privilegiar a descentralização do Estado. O que é que isto quer dizer? Descentralizar o Estado é retirar da esfera do Estado um conjunto de atribuições e entregá-las a terceiros. No caso, foi o poder local e as regiões autónomas. Estas até com autonomia legislativa, coisa que não acontecia com o poder local. E é isto que confere a autonomia. A autonomia é a faculdade que nós temos, e aqui vou falar nós, vou pessoalizar aqui as coisas, nós, poder local, que nós temos de nos gerirmos em função das receitas que arrecadamos e realizar as despesas que estão aprovadas. Ter quadro próprio de funcionários, ter património próprio, seja de direito público, seja de direito privado, todas estas coisas que até então só eram permitidas ao Estado. Portanto, há uma realidade completamente nova que sai da Constituição de 76 e que se foi mantendo até hoje, e o poder local que nós temos é a concretização efetiva da descentralização do Estado. E vale dizer que isto é um bilhete só de ida. Significa que o Estado não pode, a não ser que uma revolução constitucional ou outra qualquer militar, o Estado não pode dizer assim, bom, agora isto acabou e volta tudo para nós. E esta é que é a diferença entre a descentralização e a desconcentração. Na desconcentração, a entidade, a organização, a instituição, através da delegação de poderes ou da delegação de competências, pode dizer a um subordinado, olha, vais exercer estas tarefas porque eu não posso, ou porque não quero. E aquilo que nós temos atualmente em Portugal, ao contrário do que, enfim, se calhar é uma má notícia que eu vou dar aos dois, efetivamente o país está dividido em regiões. O pai do Setúbal falou nelas. São as células, comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que são 5. Temos o país dividido em 5 CCDRs. Eu também falei. E eu ainda vou falar, mas já de ser daqui mais um bocadinho. Falamos muito em CCDRs, e o que é uma CCDR? É exatamente uma região, uma grande região, que agrega um conjunto de municípios. Uma comissão. E que, está bem, comissão, mas podiam-te chamar Instituto Público, podiam-te chamar agência, como agora está na moda, seja o que for. É uma estrutura desconcentrada do Estado. Isto é uma estrutura comandada, governada e administrada pelo Ministério, por um qualquer Ministério, nem sei qual é o Ministério que tutela as CCDRs. E o que a regionalização pretende, aquilo que se pretende com as regiões administrativas, é dizer assim, o Estado deixa de diretamente dizer a esta gente o que há de fazer e vai ser a população da respectiva região a eleger os órgãos que iam, então, de uma forma autónoma, similar à do município e similar à da freguesia, gerir todo este território, gerir o ordenamento do território, gerir um conjunto de infraestruturas, porque há 30 anos atrás, 34 anos atrás, a grande preocupação do poder local era a infraestruturação das nossas aldeias, vilas, cidades, e com isso aumentar a qualidade de vida das pessoas. Os problemas hoje são outros. O transporte é um problema que ultrapassa os limites territoriais do município. Os transportes, hoje aqui em Odivelas, temos que coordenar com Lisboa, com Loures, com a Amadora, a malha da rede de transportes. A saúde, a mesma coisa. Hoje não é pensável nós em Odivelas estarmos aqui a reclamar por mais centros de saúde, se aqui ao lado, mesmo na nossa fronteira,
também houver as mesmas necessidades. E se como única estrutura conseguimos servir ambos os territórios. Portanto, os problemas que se colocam hoje ao país são problemas à escala regional, porque à escala municipal e à escala paroquial, eles também recomendam-se, não tenho disso a menor dúvida. O hospital já é o hospital, O hospital, por Loures e exemplo, Odivelas. o hospital, por exemplo, É o hospital de Loures e Odivelas. Um bom exemplo de de uma solução, uma infraestrutura à escala regional, que vai resolver um problema à escala regional. E, portanto, mais local. Desde os transportes, a saúde, até a própria produtividade, os clusters que cada território pode gerar, sei lá, o turismo, a norte, o aproveitamento de energias alternativas, bem, um conjunto de coisas que podem ser feitas, mas que melhor se farão à escala regional. E o que as regiões administrativas e o que os apologistas das regiões administrativas, tal nos quais eu me revejo, defendem é: queremos eleger as pessoas que, à escala regional, se ocupam dos problemas que existem. Da mesma forma que nós elegemos, à escala municipal e à escala paroquial, os problemas que se passam nestes territórios. Mas não. O que temos hoje em Portugal é que, na freguesia, elegemos os nossos representantes, no município, elegemos os nossos representantes, e na região estão os representantes do governo. Vamos terminar? Eu gostava muito de terminar, mas ainda nem sequer entrei no tema, quer dizer, só com estes introitos, porque isto é preciso perceber, quando se fala nestas coisas, não dá para cá dizer-se, mais uma conquista de poder, mais uma quinta, mais uma paróquia. Não é assim. Não é assim. Ou então, se quiserem pôr as coisas nestes termos, atualmente, os 18 governos civis que nós temos são as quintas do Sr. Ministro da Administração Interna, porque é ele que nomeia os governadores e os vice-governadores, embora nem todos os governos civis tenham vice-governador, mas não têm porque não querem, podiam ter. Alguns têm. Alguns têm. Mas podiam ter todos, portanto, podiam ser 18 governadores civis e 18 vice-governadores civis. Mais as CCRs, mais 5 para cada CCR. 5 vezes 5, 25. Mas também temos logo aqui um número que chega quase aos 50. De quem? De quintinhas do Sr. Ministro. E aquilo que eu defendo é que, vamos acabar com as quintinhas do Sr. Ministro e vamos entregar isto ao povo. Da mesma forma que entregamos ao povo aquilo que acontece na freguesia e aquilo que acontece no município. Eu posso entregar a palavra à Maria da Cascais? Só dizer isto. Os governos, os distritos, acabam os governadores civis. Isso é ponto assente. E na Constituição, os distritos têm andado ali para a frente e para trás e tal, e agora estão escondidinhos, arrumadinhos, à espera que se concretize então a efetivação das regiões administrativas para desaparecerem os distritos. O papel de um governador civil hoje em dia é um papel quase que residual. Vocês vejam, ao nível do distrito, o representante do ministro é o governador civil. Antigamente, havia mais dois. É ao nível do município, o representante do ministro era o administrador do conselho, que era simultaneamente presidente de Câmara. E ao nível de freguesia, era o regedor. E isto é uma coisa que ainda nos é familiar. Tenho que deixar a Maria da Cascais falar. Pronto, está bem, não consigo então explicar tudo até ao final. Vamos lá ver. Vocês têm que entender o seguinte. Tem tempo de explicar, não é? Têm que entender o seguinte. O tema é de tal maneira vasto. Exato. E complexo. Agora imaginem o que é referendar um tema desta complexidade. Não é que o povo não seja sábio, o povo é sábio. Mas isto é o mesmo que referendar o Tratado de agora estou eu Lisboa. nos meus É a 4 mesma coisa, minutos. ninguém percebe nada daquilo. Agora estou eu nos meus 4 minutos. Desculpe. O tema é de tal maneira vasto e complexo que eu reconheço que expor as ideias assim, desta forma, e em 4 minutos é curto. Também tem estado a dar mais tempo, enfim, sem nenhuma espécie de dificuldade. Agora, é convosco se querem conversa livre, debate livre, ou se de facto querem algum controle nos tempos. Eu penso que, de qualquer maneira, é necessário. Queremos o controle dos tempos. Algum controle nos tempos. Não há problema nenhum. Pronto.